A rádio do teu tempo, tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. Agora são 9h28, 19 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos de volta com o nosso Temática desta manhã, começando a semana levando informação para você. Pois bem, hoje o programa Temática dá sequência ao projeto Nossa Terra em Palavras, da Associação Cultural Mônica Bonotto e da Tua Rádio Cacique. O objetivo é destacar escritores lagoenses, escritores locais, para que os leitores locais e quem nos acompanha também possa conhecer um pouco mais dos escritores que levam o nome de Lagoa Vermelha. Hoje nós vamos conhecer mais um escritor. Estamos recebendo aqui Bernardo Antônio Vezaro. É um prazer recebê-lo aqui, Vezaro. Bom dia. Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Prazer é meu. Eu já te conheço há um tempão, mas quem não te conhece ainda, quem é o Bernardo Vezaro? Olha, resumindo, natural de Lagoa Vermelha, praticamente toda a vida morando aqui na cidade, ficando fora apenas em torno de uns 4 anos, que foi o tempo que eu servi a Força Aérea Brasileira, 3 anos, e mais um ano ali quando cursei a Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então a sua atuação profissional é policial, né, Vezaro? Isso, policial aposentado. Aposentado agora, inativo. Isso. Não está mais nativa. Qual é a tua formação acadêmica, Vezaro? Bom, Rudimar, em 2007 eu concluí a graduação em Letras. Em 2010 foi uma pós-graduação, especialização em língua portuguesa. E em 2012 o mestrado. E o gosto pela escrita surgiu durante o período que você fez o curso de letras ou ele já é anterior a isso, Vezaro? Não, praticamente, como a gente diz, a gente até é pouco leitor, não é tanto quanto queria, mas foi, na verdade, durante o curso de letras. Aham. Surgiu essa vontade de escrever. Vontade de escrever, de ler um pouco mais, Sim. De saber como ler, né? Qual é os gostos de leitura que você tem? É por trabalho mais acadêmico, é literário ou qualquer tipo de leitura você gosta, Vezaro? Qualquer tipo de leitura e hoje especialmente assim a história. Aham. Gosto muito da história. E sempre tem o que aprender em história, né, Vezaro? Sempre tem. É verdade. Inspiração para escrever. Como é que surgiu essa possibilidade e em que ou em quem você se inspirou para fazer a sua primeira obra, Vezaro? Bom, durante o curso de mestrado, eu ainda estava meio indeciso no que trabalhar, no que pesquisar. E em um determinado momento, numa disciplina, eu conheci a teoria da metaficção historiográfica. E ali comecei, vou trabalhar nessa área porque é uma área nova e eu me identifiquei. Então, após a dissertação de mestrado, que foi defendida em 2012, eu tive a oportunidade desse trabalho se tornar um livro. E o tema da metaficção historiográfica que eu estudei se apresentava no romance A Filha do Escritor, que foi publicado por Gustavo Bernardo Krause, em 2008. E tive a orientação da professora Márcia Barbosa. Foi o mestrado que tu fez que resultou nessa obra, foi pela Universidade de Passo Fundo. Pela Universidade de Passo Fundo. E o que nós podemos contar para os nossos ouvintes a respeito dessa tua primeira obra publicada, Vezaro? Bom, vamos passar assim, o que é a metaficção historiográfica? Ele é um termo novo, praticamente dentro da leitura, né, dentro das pesquisas, que esse termo foi criado por Linda Hutton, que é uma pesquisadora canadense, em 1987, que foi publicado no livro que ela escreveu, Poética do Pós-Modernismo, História, Teoria e Ficção. Então dá para ver que essa pesquisa tem hoje 36 anos, né? 1987. Então é bem nova, bem recente do que a gente costuma estudar, né? Verdade. E um outro pesquisador que foi as duas bases, principalmente da minha pesquisa, foi o próprio professor Gustavo Bernardo, que ele também estudou a metaficção e que foi publicado no livro dele, O Livro da Metaficção, em 2010.
Aí a metaficção, a gente pode dizer assim, que ela é uma teoria que a gente usa para, dentro de uma leitura, rebuscar ou buscar ou investigar o que pode ser de real que está constando dentro daquele livro. Pode ser personagens, pode ser locais, nomes de ruas. Sim. E a metaficção historiográfica, ela, por si só, também já diz que ela pode ser uma ficção. Então, digamos assim, eu escrevo um livro, um romance, dentro dele coloco algumas coisas que podem ser verdadeiras, ou transformar essa verdade em meia ficção, verdade, é verdade. E fazer uma ficção. Até porque todo o escritor, ele traz algo de base, ele se inspira em alguma coisa para escrever. Às vezes pode ser real, às vezes pode ser fictício. Então, é um estudo acadêmico em cima disso. Perfeito, perfeito. E uma da minha ideia dentro dessa pesquisa era poder comprovar que realmente o leitor precisa um conhecimento de mundo, um conhecimento da história, para poder identificar essas marcas dentro do livro. É verdade. Até quem lê Machado de Assis e não conhece Machado de Assis, dificilmente entende o que ele escreve, né, Vezaro? Perfeito, perfeito. Então, e a obra que eu analisei usando essa teoria foi o livro A Filha do Escritor, do professor Gustavo Bernardo. O que esse livro dizia? Então, já que tu citou Machado de Assis, era bem dentro dessa área. Filha do escritor, né? Então, iniciou assim, uma personagem, a Lívia, ela vai até um hospital e ali ela se apresenta dizendo que naquele local ela marcou para encontrar o pai dela. E o pai dela seria Machado de Assis. Só que há um atemporal aí, porque o médico que atendeu ela disse, não, mas peraí, Machado de Assis já faleceu há mais de 100 anos. E nesse momento ela é internada no hospital. E o médico passa a investigar. Será que ela tem algum problema? O que é? Ou será que ela pode ser filha mesmo de Machado de Assis? E aí essa obra retoma tanto outras obras de Machado de Assis dentro desse livro, como locais, outros personagens, e aí eu apliquei a teoria da metaficção para tentar comprovar que essa obra do professor Gustavo Bernardo é uma obra característica do uso da metaficção historiográfica. Olha só que interessante. Sabe que quando eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso, que também fiz o mesmo curso que você, Vezaro, eu fiz um trabalho avaliando a obra de Fidelis Dalcin Barbosa, que trazia muito da nossa região, muitos dados, muitas informações que faz parte do nosso dia a dia. Ele escrevia os seus romances, as suas histórias fictícias, mas com informações daqui, que também esse teu trabalho pode auxiliar futuros trabalhos acadêmicos, até porque, como você disse, é um assunto recente. Então, essa tua publicação tem informação se já ajudou outras pesquisas, porque pelo fato de ser um estudo acadêmico, ele pode fundamentar outros trabalhos de pesquisa nas universidades, não é mesmo, Vezaro? Perfeito. Até logo após o lançamento do livro, eu tive na Universidade de Passo Fundo, apresentando para os alunos de letras. E há pouco tempo eu tomei conhecimento que o meu livro já foi usado em seminários no Paraná e em Santa Catarina. Olha só. Por causa que essa teoria realmente ela é bem... não é tão conhecida ainda. Então, quando a gente vai estudar, são poucos teóricos que a gente encontra. Para mim também foi bem complicado, tanto que eu me baseei praticamente em dois, na Linda Hutton, que foi a criadora do termo, a canadense, e o próprio professor Gustavo Bernardo, que tem o livro A Metaficção. E aí agora a gente conseguiu, dentro do meu, até porque o meu livro ele também não deixa de ser, digamos assim, um livro técnico, né? Com certeza, um livro técnico. É a tua dissertação de mestrado, né? Perfeito. Deu muito trabalho para chegar à conclusão dessa obra? É bastante trabalhoso, né? Eu brinco que às vezes eu estava estudando, tinha 6, 7, 10 livros abertos ao mesmo tempo para poder montar a tua ideia, ver se aquilo também é o que mais pode acrescentar, né? A indicação, a sugestão de publicação dessa obra veio do orientador, veio da própria universidade ou partiu de ti mesmo, Vezaro? Na verdade, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Gustavo Bernardo, que inclusive eu acho o senhor Rudimar deve lembrar que entrevistou ele. Sim. Né? Mas então eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa jornada de literatura em Passo Fundo e disse, eu estou trabalhando a minha dissertação em cima da metaficção historiográfica.
E eles não, então quando tu terminar, me avisa, quero ver, quero conhecer, né, e tal. E foi por orientação dele, digamos assim. Ele gostou e, na verdade, ele que propôs toda a publicação. Né? Vamos publicar, tá muito bom. Então eu me vali disso, né? Com certeza. Tá bom. Se ele tá dizendo que tá bom, porque tá, né, Vezaro? Isso. Além dessa obra, você tem uma outra obra que você tem publicada, mas é completamente diferente. É uma biografia, não é mesmo, Vezaro? Isso. Então o meu segundo livro, ele surgiu com a ideia no ano de 2019. O doutor Silon Tadeu de Freitas Lima me procurou porque ele queria escrever um livro, a biografia dele. E ela não foge muito do tema que eu estudei, a metaficção, né? E eu gostei da ideia. Claro, tive que aprender, tive que estudar, me vali também de ser acompanhado por Daniela Cardoso, uma doutora em linguística pela PUC, que inclusive foi ela que escreveu o prefácio do livro, né? Que ela já teria a prática, a técnica de biografia. Mas a minha era um pouco diferente, porque não é uma autobiografia, não sou eu escrevendo a minha... Sobre você, é você escrevendo a vida de outra pessoa. A vida de outra pessoa. Sim. Então tive uma boa parte de pesquisa em cima disso. Bastante pesquisa, né, Vezaro? Bastante. Gostei. E aí a gente tem algumas regras para seguir. Porque o livro, vou fazer um livro biográfico, não posso só botar texto ali dentro, né? Claro. E também não posso misturar alguns gêneros, não posso, de repente, ter um romance ali dentro, né? Ou muita comédia, digamos assim. Então, teve regras que a gente teve que seguir. Mas aí, assim, como é que foi construído? Através de entrevistas com o Dr. Silon, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa assim que tem uma memória incrível. Incrível. Foi muito bacana escrever. Muita coisa, assim, muita história a gente não conseguiu colocar, porque o livro também, a gente tem um contrato, o livro tem que seguir algumas regras. O livro vai ter, por exemplo, 100 páginas, daqui a pouco eu estou com 200 páginas escritas. Verdade. E contar a vida de uma pessoa não tem fim quase para escrever, né, Bernardo? Então fica bem complicado. Mas foi bastante gratificante, muitas fotografias, então, que pode se comprovar várias partes da trajetória de vida do seu Silon, algumas transcrições de depoimento de amigos que ele teve, então, claro, não poderiam ser todos, mas a gente conseguiu encaixar alguns. Então isso deu uma ilustração bem bacana para o livro, uma veracidade legal, né? E como ele mesmo diz, foi mais um sonho alcançado dele, né? Ter um livro publicado. Isso. E para mim também, porque foi um trabalho novo. Mas dessa área, nesse sentido, eu também gostei. Que bom. Vezaro, projetos futuros de novas publicações, o escritor Vezaro planeja o que para o futuro? Na verdade, por ter acontecido essa biografia do Dr. Silon, já tenho alguns contatos, outras pessoas até de fora, que manifestaram, também tem interesse, como é que a gente poderia conversar e tal. Então, estou em tratativas, são 2 obras aí, mas nada concreto ainda. Mas para quem escreve uma obra, sempre tem uma expectativa, não morre aquela ideia na primeira obra, sempre se alimenta, quem sabe, para futuras publicações. Perfeito. Que coisa boa. Vezaro, obrigado por dividir conosco a sua história como escritor. Estamos, para quem conhecia o Bernardo Vezaro só como policial civil, sabe que também é escritor, também tem suas publicações. E onde encontrar os seus livros? Rudimar, assim, do meu livro, então, que é o título, A Metaficção Historiográfica no Romance A Filha do Escritor, eu estou em tratativas com a editora, porque a primeira, que foi em 2014, eu até tenho ali, eu acho que mais uns 2 exemplares. Então, estou em contato com a editora para ver se eu consigo receber mais, e aí a gente pode ofertar. Sim. E a biografia do seu Silon, aí ele tem disponível, é direto com ele, né? Disponível. Perfeito. Muito bem. Vai estar na Feira do Livro, Vezaro? Vamos, pelo menos temos que participar, né? Com certeza. Muito obrigado pela tua presença, então, e uma boa semana. Obrigado, Rudimar. Gostaria só de agradecer a Melissa Bonotto pelo convite para fazer parte deste hall de escritores lagoenses aí. E ao senhor, doutor Rádio Cacique, por proporcionar essa conversa. Muito obrigado, bom dia. Muito bem, um bom dia. Está ouvindo essa participação de Bernardo Antônio Vezaro, mais um escritor sendo destacado